Bom, bom dia para quem ainda não almoçou, né? Para quem já almoçou, boa tarde. Estamos aqui começando mais um papo rápido sobre espiritualidade livre. Hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre as crenças, né? Todo mundo tem aí uma série de crenças a trabalhar. E eu queria hoje conversar um pouquinho com vocês sobre o que é isso, né? O que são crenças, de onde vem, como é que a gente trabalha isso. Então, dá uma orientação aí para quem está meio perdido com esse assunto. A gente sempre fala de quebrar crenças limitantes, que tem que trabalhar essas crenças, mas e como fazer, né? Onde é que está o passo a passo? Então, enquanto as pessoas vão chegando aí para a gente bater esse papinho, vou trazer aí umas informações para vocês, só relembrando nosso workshop de proteção espiritual que está lá na Hotmart. Quem tiver interesse, né, a gente já tem lá o workshop em si, são mais de 2 horas de conteúdo, conversando sobre a espiritualidade livre, os tipos de ataque, como se proteger, como se limpar. E tem as aulas sobre a energia de troca, sobre defumação, sobre ervas. Então tem bastante conteúdo. Eu acho que o pacote em si oferece bastante para quem está buscando aí esse trabalho de se proteger, de se cuidar energeticamente, né? Então, quem tiver interesse, o link está aí no meu perfil. Então, no link da bio tem ali o link para adquirir esse workshop. Ele não é um workshop caro, né? Então, se não me engano, R$ 89. Então, tem bastante conteúdo aí por esse valor. Certo? Nosso tratamento coletivo está em andamento, então não tem mais inscrição aberta, mas agora, em julho, a gente está aí trabalhando essa energia da procrastinação e já vou avisando que em agosto vai ter um novo tratamento coletivo também com algum foco aí para trabalhar a questão da prosperidade. Eu não sei se a gente vai voltar a trabalhar a energia de procrastinação. A gente vai ver de acordo aí com o que chega de orientação da egrégora. Mas certamente ali do meio para o fim de agosto vai ter um novo tratamento coletivo. Então comecinho de agosto eu já vou começar a divulgar de novo aí. Então quem tiver interessado em participar, que não conseguiu entrar nesse agora aí fim de junho, fim de agosto a gente vai ter mais um. Como os tratamentos são um pouquinho mais longos, né? Então tem que ser aí 2, 3 meses de intervalo. Então a gente vai começar em agosto, tá certo? Então é isso aí. Hoje, conversar um pouquinho sobre crenças. E o que são crenças, né? A gente fala bastante aí de crenças, crenças limitantes, né? Uma crença é tudo aquilo que a gente tem de informação que gera um padrão de pensamento, um padrão de comportamento, sem que a gente tenha validado. Então, eu ouvi durante toda a minha vida que ter 2 casas, uma casa para uso habitual e uma casa na praia, é coisa de rico. Só quem tem muito dinheiro consegue ter 2 casas. Eu não validei isso. Né? Não estudei, não avaliei se isso é uma verdade. Mas carreguei essa crença. Carrego isso como uma verdade. Então é uma crença. E é uma crença que limita. Porque me limita nessa busca por ter essa segunda opção de residência. Se a gente começa a tentar validar isso, a gente vai ver que às vezes a crença não é fundamentada. Né? Tem muita gente que cresce com a crença de que você está sonhando muito alto. Né? É muito comum as crianças, os jovens, terem sonhos muito ambiciosos, porque não tem noção ainda de limitações. E ouve muito dos pais, não, você está sonhando muito alto, você tem que ser mais realista. E aí você começa a criar a crença de que aquele seu objetivo é um sonho muito alto para você, é inatingível, está fora da sua realidade. Mas você parou para validar se aquilo realmente era fora da sua realidade, ou se com esforço, com algum caminho aí que você possa trabalhar, isso não se torna viável, né? A gente precisa sempre validar as informações para a gente conseguir escapar da criação dessas crenças. Mas, pela forma como nós somos criados, invariavelmente, alguma crença acaba se instalando. E como é que a gente faz? Poxa vida. Primeiro passo: identificar a crença. Tem alguma coisa que você acredita, mas você nunca validou? Né? Você acredita que determinada coisa não é para você sem ter tentado?
ou você acredita que você não tem direito a fazer alguma coisa, sem ter realmente avaliado se aquilo ali não é acessível para você? Se você começa a refletir sobre essas questões e identifica uma crença que te limita, que te impede de fazer alguma coisa, aí é o momento de começar a trabalhar essa crença. E como é que a gente vai trabalhar essa crença? Existem vários caminhos, como tudo, né? A gente sempre tem muitas opções de caminho para se trabalhar. O autoconhecimento vai ser a ferramenta fundamental para te ajudar, primeiro, a identificar as crenças, né? Através do processo do autoconhecimento. Para quem não sabe por onde começar com o autoconhecimento, lá no meu canal tem uma live comentando sobre, né? Eu passei uma explicaçãozinha mais ou menos ali de um caminho que pode ser utilizado para trabalhar o autoconhecimento. É basicamente o caminho que eu aplico. Então, eu passei ali como eu faço para trabalhar o autoconhecimento. Então, aí, através do autoconhecimento, você vai identificar as suas crenças. E aí você vai trabalhar essas crenças também com o processo de autoconhecimento. Você vai começar a avaliar o que você precisa fazer para quebrar aquela crença, para botar em prova aquela situação e ver se você realmente consegue superar. E aí, eventualmente, você vai procurar um auxílio de alguma técnica terapêutica que te auxilia a identificar a origem e quebrar essa crença. Theta Healing é fantástico para quebrar crenças. O que mais? Hiperconsciência. Tem técnicas de hipnose também que são muito boas. Barras de Axis, muito boa também. A principal aplicação da barra de Axis é a quebra de crenças, né? Trabalhar aí o subconsciente. Então a gente tem aí algumas ferramentas que trabalham isso muito bem. A PNL, né? Para quem conhece, PNL também é uma ferramenta bem bacana para quebra de crenças, né? Você vai trabalhar isso muito fortemente. E tem também a possibilidade de utilizar radiestesia para ir trabalhando as suas crenças. Radiestesia é um processo que vai mais gradativo, vai mais devagar. Ela vai te trazendo insights, vai te trazendo aí mudanças de padrão de pensamento devagar, que você vai aderindo e vai trabalhando essa questão. Mais rapidamente, Theta Healing, PNL, barra de Axis, hiperconsciência, você vai lá e quebra e passa a seguir o seu novo padrão na sequência. Tem crenças limitantes em todas as áreas da nossa vida. A gente cresce, principalmente aqui no Brasil, a gente cresce com muita crença limitante em todas as áreas. Crenças sobre o dinheiro são muitas. Eu não conheço nenhuma pessoa que não tenha crescido ouvindo dizer que o dinheiro é sujo. Que não deve pegar no dinheiro e depois pôr a mão na boca, por exemplo. Porque o dinheiro é sujo. A gente não deve fazer isso porque o dinheiro corre na mão de várias pessoas, tem bactérias e tal. Então, realmente tem um fundamento aí. Mas não que o dinheiro seja sujo. Né? A crença que fica é que dinheiro é sujo. E se o dinheiro é sujo, o nosso subconsciente vai entender que a gente não quer ter dinheiro. Que a gente não quer ficar com uma coisa suja no corpo. Então a gente precisa trabalhar essas crenças aí aos poucos. Tem muitos tipos de crença. Tem uma crença limitante muito comum também no Brasil, que leva à famosa gordofobia, né? Que as pessoas têm uma crença na nossa cultura de que pessoas que são gordas são pessoas preguiçosas. Então isso gera problemas aí no campo de trabalho, gera problemas nos relacionamentos, gera uma série de dificuldades. E não é uma verdade, é uma crença. Então a gente precisa também trabalhar essas crenças. Tem crenças que nos afetam aí com relação ao campo religioso. Né? Tem algumas religiões que incutem na gente a crença de que para conversar com as entidades superiores, para acessar a espiritualidade, a gente precisa de um intermediário específico. A gente só chega até lá através desse intermediário. Eu não tenho acesso direto a Deus, eu preciso conversar através de um fulano. Muitas pessoas carregam isso, essa crença de que não conseguem acessar diretamente a entidade. E aí se limitam. E aí quando precisam de um suporte espiritual, correm lá para a instituição religiosa para fazer contato através daquela entidade. Porque é só ali que está o acesso à energia pura da espiritualidade. Então a gente precisa ir trabalhando essas questões, né? Eu acho que a gente tem
muitas ferramentas disponíveis, mas pouco acesso a essas ferramentas, porque a gente não tem conhecimento, né? A gente não sabe o que é uma crença. É uma coisa que está tão enraizada, é assim, tão normal no nosso dia a dia, que a gente não se dá conta de aquilo ali é só uma crença, não é uma verdade. A gente toma muitas dessas crenças como verdades. Então a gente precisa trabalhar essas questões, tentar identificar onde é que está escondida a crença que está me impedindo de alcançar alguma coisa. Porque toda crença ela vai ser uma barreira para alguma coisa na sua vida. As crenças sempre seguram a nossa caminhada, sempre impedem que a gente atinja algum objetivo, sempre impedem que a gente evolua em algum aspecto. Então, a gente precisa trabalhar a identificação e eliminação dessas crenças para conseguir acessar tudo aquilo que a gente deseja, que a gente necessita, que a gente tem direito de acessar, né? Estamos aqui para evoluir, para experimentar. Então, a gente tem, sim, o direito de acessar todas as ferramentas possíveis para esse trabalho. Alguma dúvida aí de vocês? Algum comentário sobre as crenças? Esse tema veio hoje de manhã aí, através da espiritualidade, precisava passar para vocês por algum motivo. Eu ainda não tenho live sobre isso no canal, talvez seja o tema de uma live em breve, aprofundar um pouquinho essa questão. Mas eu acho que é um conteúdo que vale a pena a gente refletir, né? Trazer à tona a informação para que a gente comece a refletir e pensar onde é que estão as minhas crenças. Todo mundo cresceu com muitas crenças limitantes. Se você, durante a vida adulta, não trabalhou as suas crenças limitantes, porque você acha que não tem, está na hora de começar a pensar. Começar a refletir, começar a buscar onde estão. Começa procurando por onde você tem dificuldade. Em que área da sua vida você sente algum bloqueio? O que você não está conseguindo realizar da forma que você desejaria, da forma que te traria mais conforto, mais felicidade. Analisa o motivo de você não estar conseguindo e aí você vai começar a mapear onde estão as suas crenças limitantes. O que você acredita que te impede de chegar lá? E a gente precisa lembrar, até que a gente interiorize isso, a gente precisa ser lembrado que nós somos parte do todo. Nós somos a fonte criadora. Então, não adianta a gente querer buscar qualquer coisa fora, porque todo o poder está dentro da gente. Como parte da fonte, a gente tem todo o poder de criação da fonte. Então, a gente tem direito a tudo, a gente pode tudo. É só uma questão de remover as crenças. Porque quando a gente começa a desacreditar, a gente descria. Se você não tem confiança de que você consegue fazer, você não vai conseguir. Você está criando a situação de fracasso. A gente cria o sucesso assim como a gente cria o fracasso. Só depende de como a gente está vendo e como a gente está analisando e trabalhando a nossa realidade. Então a gente precisa identificar, e é um trabalho contínuo, identificar as crenças, eliminar as crenças e seguir esse trabalho aí dia após dia. Legal? Acho que hoje o papo rápido foi bem rápido. Queria ver se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, alguma consideração. Se fez sentido isso tudo que eu falei para vocês. Podem trazer aí pelo chat as dúvidas, os comentários, a gente vai conversando um pouquinho. Temos um tempinho ainda. Foram 15 minutos. Ainda tem aí uma disponibilidade para a gente conversar. Eu vou aprofundar um pouquinho mais essa questão das crenças para identificar ferramentas para buscar, para trabalhar essas crenças, para fazer uma live mais completa lá no canal. Já que me trouxeram essa demanda aí, provavelmente é o momento de abordar o assunto. E aí eu trago para vocês uma listinha mais completa aí de ferramentas para identificar, para trabalhar, né, para se livrar dessas crenças. E quando a gente se livra das crenças, a vida muda, né? A gente muda a forma de enxergar a vida. Eu, por exemplo, tinha muita crença de menos-valia, tinha muita crença
de que eu era diferente, que eu era esquisito, que eu não conseguiria conviver com a sociedade. Sempre fiquei muito isolado, muito afastado. E eu fui quebrando essas crenças aos poucos, aí nesse caminhar do autoconhecimento. Muitas crenças eu já quebrei nessa vida, ainda tem algumas aí para trabalhar. Estou trabalhando algumas. E a vida é assim, né? A gente vai nesse progredir contínuo. A gente está sempre se melhorando. Senão a gente está desperdiçando tempo. Tá certo? Se vocês não estão com dúvidas ou questionamentos aqui pelo chat, eu acredito que a gente já pode encerrar aqui o nosso trabalho de hoje. Eu vou, como já prometido aí, em breve fazer uma live só sobre as crenças lá no canal, e aí com mais profundidade, com mais detalhes. Hoje era só esse papo rápido para trazer à tona o assunto, para trazer esse ponto de reflexão. Eu espero que contribua para vocês começarem aí esse trabalho. Muita gente já está nesse caminho, né? Já está fazendo essa reflexão, levantando essas crenças, trabalhando. Isso é importantíssimo, porque as crenças estão ligadas com tudo, né? Elas bloqueiam todos os nossos caminhos. Então, bora liberar. A gente está aqui para isso. Gratidão, pessoal. Quem tiver alguma dúvida aí depois pode deixar nos comentários do Reels, eu vou respondendo. A gente vai conversando aí. Terça-feira que vem estou aqui de novo com mais um papo rápido. Não sei ainda qual é o nosso assunto da próxima terça. Mas se alguém tiver alguma sugestão de assunto que gostaria de ver aqui, a gente está aceitando sugestão também. Pode mandar aí pelo direct ou aqui nos comentários desse Reel mesmo. A gente vai conversando, identificando as demandas de vocês para a gente trazer os tópicos relevantes. Certo? Excelente fim de semana para vocês. Até terça-feira.